E aí, meu aluno querido, maravilha, você está quase, ó, fugindo. Não fuja, não fuja, não vá embora. Você tem que continuar estudando essa matéria aí, cara. Não adianta fugir, tá? A parte de concordância é extensa mesmo, tá? Não, você não pode falar assim, ah, meu Deus, chega de concordância, não vou mais estudar esse negócio. Precisa continuar ali, mantendo o seu foco, mantendo-se no objetivo, tá? Porque isso aí vai te ajudar a responder a questão. Uma regra que você deixe de lado já pode te prejudicar. Então, vamos pensar assim, tudo aquilo que você estudou, que tal você pegar toda a parte de concordância, assisti-la de uma vez e fazer um resumo uma vez a cada 2 semanas? Ou melhor, assista uma vez, certo? Faça o resumo e releia esse resumo uma vez a cada 2 semanas. Tá? Pode fazer isso aí. Se você fizer isso aí, ó, vai ficar fácil de decorar essas matérias, vai ficar super simples. Bem, vamos adiante. Olha só. Tem uma regra aí de concordância verbal ainda que vai envolver o verbo dar. Tá? O verbo dar. Sempre que ele estiver indicando bater ou soar. Mais a noção de horas. Tá? Então pense, eu tenho ali o verbo dar mais o termo horas, indicando horário, basicamente. Você precisa identificar o sujeito para realizar a concordância. É claro, porque o verbo concorda com o sujeito. Veja o exemplo que eu trago para você. Deu 3 horas o relógio da parede. Embaixo, deram 3 horas no relógio da parede. Você vai falar, porra, professor, isso aí tá igual. Mas não tá. Separe aqui, ó. Deu 3 horas o relógio da parede. Certo? Pense comigo. O sentido de bater ou soar. Quem foi que soou, bateu, deu 3 horas? Foi o relógio? O relógio anunciou 3 horas. Então, o que você entende? Esse termo, o relógio da parede, é o sujeito do verbo dar. Por essa razão, ele vai ser empregado no singular. Ó, o relógio da parede deu 3 horas, soou 3 horas. Perfeito? Simples de entender aqui? Então é essa relação. Agora, olha a diferença, tá, para a frase de baixo. Eu tenho aqui, deram 3 horas no relógio da parede. Professor, tá muito parecido. Quase, cara. Olha aqui, esse no. Não é uma preposição? É. Então você sabe que não existe sujeito que inicia, não existe um sujeito com núcleo preposicionado. Não pode rolar isso. Agora olha que interessante. Esse termo, no relógio da parede, está dando uma ideia de local. Então isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. É por isso que ele não orienta mais a concordância. É por isso que eu vou falar deram 3 horas. Veja bem, deram está no plural, tá? Por quê? O que é que deu? Resposta, 3 horas. Esse termo 3 horas está funcionando como o sujeito do verbo dar. Então isso tem que ficar claro para você. Ó, 3 horas deram no relógio da parede. Esse verbo dar que estou falando aqui é empregado no sentido de indicar o horário. Então aqui nós temos um sujeito e o verbo. Aqui o sujeito está no singular, o verbo no singular. Observe isso, fique de olho nisso, porque isso aí vai ajudar a compreender a sentença, tá? Isso que vai ajudar a manter a correção gramatical e vai mostrar para você a relação simples de concordância. Até aqui, tá tranquilo, tá fácil? Que bom, porque a partir de agora eu vou falar sobre uma das regras mais incidentes. Então se você aí, concurseiro, guerreiro do concurso, quer saber, professor, dessa porra toda aí que você explicou, o que é que mais cai? Então vou te falar. Sujeito simples, sujeito oracional e formas verbais acompanhadas da palavra se. É isso que você vai estudar agora. Se você tiver um verbo junto com a palavra se, como realizar a concordância? Então acompanha aí comigo. Funciona assim. Se tiver a palavra se, veja na tela. Você precisa definir a função da palavra se. Tá? Então aqui, ó, você vai ter que saber qual é a função.
Por quê? Porque dependendo da função, o verbo pode ficar invariável. Tá? Olha só, o primeiro caso. Se você tiver a palavra ser funcionando como uma partícula apassivadora, tá? Partícula apassivadora. Isso aqui, ó, PA, vamos colocar assim. Quer dizer que o verbo estará na voz passiva, tá? Também a banca pode chamar de pronome apassivador, ok? Partícula apassivadora ou pronome apassivador. Como vai ter na frase uma voz passiva, você vai ter que observar o seguinte: o verbo concordará com o sujeito paciente. Se você não lembra, a estrutura é assim: verbo mais partícula passivadora, que é a palavra ser, mais sujeito paciente. É essa a estrutura que nós vamos observar na frase. Verbo mais palavra ser mais sujeito paciente. Então nós temos ali, ó, vendem-se sapatos. Por que nós temos que escrever assim? Tá? Isso está certo desse jeito. Se puser no singular vai ter problema. Por quê? Nós temos aqui o verbo vender, que é um verbo transitivo direto. Aí temos a palavra ser. O que você tem que fazer nesse caso? Verbo transitivo direto mais palavra ser. Eu tenho aqui uma voz passiva. Na hora, eu vou identificar que a palavra sapatos, que está aqui na frente, funciona como o sujeito paciente do verbo vender. Tá? Então, vendem-se sapatos é praticamente a mesma coisa de dizer sapatos são vendidos. Essa é a forma correta, então. Tá? Então, a dica que eu dou para você, olhe para o verbo. Por quê? Se você tiver aqui um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, mais a palavra ser, você vai concordar o verbo com o sujeito que aparecer, que provavelmente vai ser a palavra imediatamente após a palavra ser. Tá? Provavelmente. Veja, o próximo exemplo. Ofereceram-se prêmios ao vencedor da corrida. Então está aqui, temos o verbo oferecer. Esse verbo oferecer está no plural. É um verbo transitivo direto e indireto, chamado de verbo bitransitivo. Por que ele está no plural? Nós temos que nos perguntar isso aí. A banca vai te dizer que é porque o sujeito está indeterminado. Por que não é? Por que não é sujeito indeterminado? Porque o sujeito indeterminado, com a palavra ser, deixa o verbo no singular. Essa é uma coisa que nós já estudamos. Tá? Então tem que ficar claro para você. É simples de compreender. Tá? Vamos adiante. Olha só. Está aqui na frase. Ofereceram-se prêmios ao vencedor da corrida. Então, o se que está nessa frase é uma partícula passivadora, ou pronome passivador. E esse se indica que a palavra prêmios, que vem após o verbo, funciona como sujeito de que tipo? Sujeito paciente. Sujeito paciente do verbo oferecer. Prêmios foram oferecidos ao vencedor da corrida. É essa a construção. Prêmios foram oferecidos ao vencedor da corrida. Lembre-se de que aqui nós estamos trabalhando com uma voz passiva. Professor, e se em vez de prêmios fosse prêmio, seria ofereceu-se, né, ou ofereceu-se prêmio ao vencedor da corrida. É essa a ideia. Perfeito? Ô professor, e qual é a função sintática desse ao vencedor da corrida? Ué, a função sintática é o objeto indireto. Não tem segredo. Por fim, sabe-se que há problemas no país. Então temos aqui o verbo saber, que é um verbo transitivo direto. Seguindo a estrutura, temos a palavra ser, que é uma partícula apassivadora. Veja o que eu falei para você. A estrutura que era verbo mais partícula apassivadora mais o quê? Sujeito. Então o que vier depois aqui, ó, tem que ser o sujeito. Olhe para essa frase. Qual é o sujeito? Ixi, professor, pareceu uma frase muito grande. Mas não começou com a palavra que? Começou.
Essa palavra aqui não é uma conjunção subordinativa integrante? É. Então ela introduz uma oração com função de sujeito, nesse caso. A palavra que introduz uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, paciente. Tá? É como se fosse um sujeito paciente oracional. Aqui vem uma parte interessante. Olha que massa. Quando a banca fala, a palavra que, vamos acompanhar aqui na tela comigo. Ó, veja só. Pode ser que a banca te pergunte o seguinte. A oração que há problemas no país, pelos sentidos do texto, funciona como um complemento do verbo saber. Tá? Funciona como complemento do verbo saber. Isso está evidentemente errado. Por quê? Porque aqui eu não tenho uma forma complementar. É como se eu dissesse, é sabido que há problemas no país. Essa oração inteira funciona como sujeito paciente do verbo saber. Então, mas é um sujeito paciente oracional. Fica no singular. Então tudo isso que eu te falei, tá, era só para te dizer que aqui esse verbo tem que ficar no singular. O cara vai inventar um miguezinho da seguinte natureza. O verbo saber está no singular porque o verbo haver é impessoal. Isso faz com que os dois verbos fiquem impessoais. Nada a ver. Pensa comigo. Esse verbo haver que está aqui, tá, é um verbo impessoal, concordo, é um verbo impessoal. Sabe-se que há problemas no país. Esse verbo haver aqui fica no singular porque ele não tem sujeito. Agora, esse verbo saber tem sujeito, e o sujeito dele é paciente. É essa oração que está aqui na frente. E essa oração, como é uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Oração, né, subjetiva ou sujeito paciente oracional, faz com que esse verbo fique no singular. A banca pode te dizer que é porque o verbo está numa forma de sujeito indeterminado, ou que o sujeito é inexistente. Vai dar várias mentiras ali. Tá? Não se deixe levar. Saiba analisar a sentença, ok? Vamos adiante. Olha só. Segundo caso. O segundo caso vai ser, se a palavra ser for empregada funcionando como um índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Obrigatoriamente, o verbo deverá ficar na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Como é que isso vai ficar numa frase? Visava-se a cargos importantes para o concurso. O verbo aqui é o verbo visar. Professor, eu percebi que existe um lance com os verbos aí. Que lance é esse? A palavra ser vai ser um índice de indeterminação do sujeito quando você tiver na frase um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação ou um verbo intransitivo. Pronto. Se você tiver esses verbos aqui, já matou. Não vai precisar sofrer na hora de montar a frase. Veja, o verbo visar, no sentido de ter em vista, de almejar, é um verbo transitivo indireto. Quem visa, visa a alguma coisa. Olha aqui a preposição, certo? Pablo, mas essa palavra cargos está no plural. Eu não deveria deixar visavam-se? Não, é isso que a banca quer que você pense. Então o macete que eu vou te dar é o seguinte. Olha para o verbo. Você viu o verbo, viu a palavra ser. Perfeito? Se aparecer uma preposição aqui na frente que saiu do verbo, o verbo automaticamente fica no singular. Tá? Opa, dá para repetir, professor? Claro que dá. Procura o verbo. Procura a palavra ser. Se você vir uma preposição e essa preposição tiver aparecido saindo do verbo, nesse caso do visar, quem visa, visa a alguma coisa, automaticamente a frase fica no singular. A frase não, né? O verbo. Por quê? Porque essa aqui, ó, é uma oração com sujeito indeterminado. Tá? Sujeito indeterminado. E olha o que nós temos aqui, ó. Cargos importantes para o concurso. Essa forma, há cargos importantes para o concurso, basicamente, nós identificamos como objeto indireto.
Mas o que eu quero que você lembre, a palavra ser é índice de indeterminação do sujeito. Então ela deve deixar o verbo no singular. Olha a regra, índice de determinação do sujeito, verbo obrigatoriamente no singular. Professor, eu achei muito louca essa pira de você explicar desse modo. Acompanhe aqui comigo de novo. Esse macete aqui é violento, hein? Esse macete é violento. Veja o verbo, tá? Olhou o verbo, olhou a palavra ser. Viu uma preposição? De onde ele saiu? Saiu do verbo. Então, verbo no singular. Nem tem discussão, tá? Não tem erro, não tem problema. Esse macete é violento. Agora, vamos pegar a próxima sentença. Veja ali comigo. Não se fica famoso sem esforço. O verbo que nós temos aqui é o verbo ficar. Esse aqui é um verbo de ligação, tá? Se for um verbo de ligação, você lembra? Verbo de ligação da nossa listinha ali, ó. C, K, P, P, F, T. Claro, professor, claro que eu lembro. Então, ó, você viu a palavra ser aqui? Ah, então o ser pode aparecer antes do verbo ficar? Pode, não tem problema. Não se fica famoso. Palavra ser, verbo de ligação, não há crise, verbo fica no singular. Palavra ser, índice de indeterminação do sujeito, e esse não é o quê? É um sujeito, aliás, o não é o adjunto adverbial, mas é que essa oração tem um sujeito indeterminado. Ok? Último caso. Último exemplo aqui. O exemplo aqui é com o verbo viver, tá? O verbo viver aqui é um verbo de que natureza? Quem vive, vive. É um verbo intransitivo, certo? Agora, o que é que você vai pensar? Da maneira mais simples possível. Vive-se feliz em algumas partes do mundo. Eu olhei o verbo intransitivo, olhei a palavra ser. Professor, o que é feliz? É predicativo do sujeito, tá? O sujeito aqui está indeterminado. Como é que eu sei que o sujeito está indeterminado? Porque eu tenho o verbo transitivo indireto e eu tenho a palavra ser. Essa palavra ser é o que? Pensando na nossa sintaxe aqui, é o índice de indeterminação do sujeito. Então, necessariamente, esse verbo ficará no singular. Pronto. Aí você conseguiu matar as regras sem problemas. Conseguiu matar sem dificuldade. Maravilha? Enquanto você estiver pensando assim, não vai ter dificuldades, não vai ter problemas para escrever alguma sentença, não vai ter problemas para escrever qualquer coisa ali. Vai ser muito simples, vai ser muito, muito fácil. Maravilha? Pergunta sobre isso, tá? Você não vai ter pergunta sobre isso. Por quê? Porque esse macete que eu te passei é ele é o mais preciso possível. Olha o verbo acompanhado da palavra ser, analisa a natureza do verbo, só olha para o termo que aparece ali do lado e já consegue estabelecer a concordância, tá? Sem grandes problemas. Finalmente, eu acabei a concordância verbal. Aí você já deve estar estourando bombinha, tá lá, pô, estourando, tá? Champanhe, rojão, porque a concordância verbal acabou. Acabou mesmo. Vamos fazer o seguinte agora. Engatar na concordância nominal. A concordância nominal vamos fazer um pouquinho mais curta, tá? E ela é bem fácil de entender. Acompanha aí comigo. Concordância nominal. É a parte que investiga a relação entre os termos do grupo nominal, tá? Quais são esses termos? O substantivo, como termo nuclear, o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome, como esses termos se relacionam com o substantivo. Existe a regra básica que os termos devem concordar com o substantivo, porque ele é o chefão, tá? O substantivo aqui é o cara, beleza? Ele é o chefe da parada. Vamos colocar aqui que ele é o manda-chuva em toda essa parada de concordância. Tá aqui com o braço cruzado, porque ele representa. Tá? Então, olha só, aqui você vai observar que na concordância nominal, quem vai orientar totalmente as coisas é o substantivo. Olha só, antes de nós começarmos aqui, eu vou te passar quais são as palavras invariáveis. Tá? Palavra que não pode variar. Como assim não pode variar? Não pode fazer flexão, tá? Não posso flexionar essas palavras. Só para você saber, porque eu vou falar, essa palavra aqui é uma conjunção, aqui é um advérbio, daí você já vai saber que é invariável. Então, ó, palavra invariável da língua: preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Formou uma sigla,
tá? É a sigla daquilo que você não quer ver dobrando, você não quer ver flexionando. Então, já sabe, preposição, interjeição, conjunção e advérbio, esses termos não podem ser flexionados. Você não pode flexionar isso aí, ok? Vamos pensar aqui adiante. Regras de concordância nominal. A regra geral: o adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Por exemplo, nós temos aqui: o primeiro momento árduo por que passei foi aquele citado por você. Então veja, momento é o substantivo, tá? Então eu tenho a palavra o, artigo que concorda com o momento. Primeiro, numeral que concorda com o momento. Árduo, adjetivo que concorda com o substantivo momento. Aquele concorda com o momento, certo? Citado também concorda com a palavra momento. Então, esses termos estabelecem uma relação de concordância entre si, tá? Agora, existem alguns casos especiais. Essa relação de concordância é a mais evidente, você não vai errar. Você não vai falar, primeiro é o momento, tá? Porque só se você fosse de outra nacionalidade e daí tivesse sido alfabetizado em português depois, né? Olha só, alguns casos especiais. Vamos rolar aqui uma concordância atrativa, tá? Uma concordância atrativa. Dependendo do sentido que você pretender, você pode escolher o referente, tá? E daí você vai flexionar um adjetivo. Por exemplo, trouxe casaco e sapato preto. A palavra preto aqui concorda com o quê? Com os dois elementos, na verdade. Posso falar assim: trouxe casaco e sapato preto. Mas aqui eu só estou deixando no singular para concordar com a palavra preto. Se eu disser, trouxe casaco e sapato pretos. Pretos concorda com casaco e com sapato. Os dois eram pretos. Trouxe preto, casaco e sapato. Então o que acontece aqui, ó? Preto orientando a concordância aqui, ó, do casaco, tá? Do casaco, porque é o termo que está mais próximo. Trouxe pretos, ó, no plural, casaco e sapato. Agora, trouxe camisa e sapato preto. O que aconteceu aqui? A palavra preto está concordando apenas com sapato. O que eu quero dizer? Que nos outros casos, eu posso entender que esse adjetivo faça a concordância com os demais elementos. Tá? A concordância atrativa ocorreu aqui especificamente, certo? E se eu pusesse a palavra preto para cá? Eu diria, trouxe preta, camisa e sapato, tá? Então poderia ficar desse modo aqui. Essa é uma parte da concordância atrativa, beleza? Olha só, se você tiver um adjetivo referindo-se a vários substantivos do singular no mesmo gênero, e se ele estiver pós-posto depois do termo de referência, ele vai concordar com o plural e com o gênero do substantivo, ou vai ficar no singular. Nossa Senhora, professor. Então vamos lá, vamos para o exemplo. O exemplo é: esforço, combate, resultado, reunidos em apenas um dia. O que aconteceu aqui? Eu concordei o verbo, a forma do adjetivo, né, com o termo mais próximo. Mas olha só, todos esses elementos foram reunidos em apenas um dia. Então ele concorda, eu posso dizer reunidos, certo? Uma maneira correta, ou poderia deixar assim, no singular: miséria e tristeza humana era o que se via no mundo. Ó, aqui eu concordei com todos, aqui em cima, tá? Reunidos com todos. Agora, miséria e tristeza humana é miséria humana e tristeza humana, mas eu concordei só com o último. O que é isso então? É o adjetivo pós-posto a uma série de substantivos, tá? Vários substantivos que estão no singular e possuem o mesmo gênero, ó, masculino, 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 feminino, feminino. Agora, se ele estiver anteposto ao termo de referência, ele vai concordar com o termo mais próximo. Por exemplo, especificada hora e situação, podemos sair. Tá? Então, tenho dois substantivos do mesmo gênero e eu concordo o elemento aqui, o adjetivo, com o termo mais próximo. Especificada hora e lugar, tá? Poderíamos sair. Daí seria até o substantivo, seria um substantivo de gênero distinto. Ó,
Esses casos que eu mencionei até então não são dos mais incidentes. Agora, daqui para frente, você tem muita incidência. Veja, a palavra bastante, tá? Tem que classificar a palavra. Se a palavra bastante for empregada como um advérbio, ou seja, significando intensidade, ela vai ser invariável, não vai ter plural. Por exemplo, o posicionamento do governo mudou bastante. O bastante está incidindo sobre o verbo mudar. Nesse caso, você poderia trocar pela palavra muito e veria que o advérbio ficaria no singular. Mesmo se eu pudesse no plural, os posicionamentos do governo mudaram bastante. Mesmo assim, bastante fica no singular. Se você tiver como um pronome indefinido, veja, meu irmão estudou bastantes matérias. Aqui é variável, por quê? Porque a palavra bastante não está incidindo sobre o estudar, está incidindo sobre a palavra matérias. Então aqui é um pronome indefinido, que incide sobre o substantivo, é variável nesse caso. Se for um adjetivo, tá? Semelhante à palavra suficiente, também é variável. Havia indícios bastantes sobre o caso. Bastantes aqui é a mesma coisa que suficientes. Tá? Então, ó, bastantes indícios. Beleza? A dica é trocar o de cima pela palavra muito, vai ficar muitos. Se você trocar muito por muitos, aliás, bastante por muitos, bastantes vai para o plural. Ó, bastantes matérias. Aqui, indícios bastantes troca por suficientes e vai para o plural. Cuidado, a palavra menos é uma palavra invariável, tá? E ela é um advérbio, então você fala sempre desse jeito, menos. O que eu quero dizer? Não existe a forma menas. Menas é errado pra caramba. Menas é uma palavra que quando você fala, você denuncia a sua inteligência, tá? Então veja só, você fala, havia menos mulheres no festival, tá? Menos mulheres, é um advérbio isso. Não concorda com ninguém, tá ok? Indicando intensidade. A palavra meio tem que classificar. Se for um advérbio, é invariável. Aquela menina parece meio abatida. Troque meio por um pouco, tá? Se você puder trocar por um pouco, você vai perceber que é invariável, tá? É um advérbio nesse caso. Agora, olha que interessante, você não pode falar meia abatida, porque meia abatida seria uma meia que já está indo para o saco, né? Uma meia destruída, uma meia abatida. Então aqui você viu, ó, palavra invariável. Numeral, nhonho comeu meia melancia. Meia é variável porque aqui está falando de metade. Metade é um numeral é variável. Como um substantivo, João não encontrou meios para mudar de vida. Aqui vai variar se você quiser, né? Porque é meio, né, maneira, aí pode ser variável. Palavra meio tem esse caso. Agora, essas palavras aqui, ó, cuidado, anexo, incluso e apenso. São termos variáveis e devem concordar com o substantivo a que fazem referência. Isso cai muito em redação oficial. Olha só, seguem anexas às imagens descritas. Então eu tenho que falar anexas para concordar com imagem. Professor, se eu falar segue anexo às imagens descritas, está errado. É seguem anexas. Seguem apensos os documentos. A palavra apensos concorda com documentos. Seguem inclusas as provas. A palavra inclusas, tá, concorda com a palavra provas. O que você tem que entender ali? Você tem que entender a função sintática, tá? Você tinha ali os termos funcionando como sujeito e depois você tem o predicado, que está lá com o verbo seguir. Então, as imagens seguem anexas. Os documentos seguem apensos. Beleza? É essa forma, tem que fazer a concordância. Se for o documento, segue anexo. O documento segue apenso. Perfeito? Olha lá, adiante. A expressão em anexo, cuidado, é uma expressão invariável, tá? Essa expressão em anexo. Veja, seguem em anexo as comprovações de renda. Isso aqui é invariável porque é uma locução, tá? Essa locução não tem que variar. E aqui, uma coisa que você tem que observar, e muita gente erra, e erra feio assim, o sujeito às comprovações de renda está no plural. O verbo seguir tem que continuar no plural.
Se o cara disser segue em anexo às comprovações de renda, erro de concordância. Mas aqui o erro de concordância é o quê? Verbal. Tá ok? Então cuidado com isso. Outra regra. A regra da forma é necessário, é permitido, é proibido. O que é isso? Casos em que você tiver um verbo de ligação mais um predicativo variável. Como é que vai funcionar isso? O predicativo, tá, só vai variar se houver um referente à esquerda, tá? Desculpe, um determinante à esquerda do núcleo do sujeito. Como assim, professor? Vou te mostrar. Olha só. É necessária a vinda antecipada. Então, tem aqui o verbo ser, tem aqui o predicativo do sujeito. Eu falei é necessária porque o sujeito é essa forma. A vinda antecipada. Esse a que está aqui está especificando, ele é um determinante, tá? Ele é um determinante da palavra vinda. Então isso tem que ficar evidente para você, ó. Como ele está determinando o núcleo do sujeito, eu também vou flexionar. O que a banca vai fazer? Só vai tirar esse a. Vai colocar é necessária vinda antecipada. Não, daí está errado. Daí seria é necessário vinda antecipada. Só vai variar se houver esse determinante antes do núcleo do sujeito. Olha outro exemplo. É necessário chegar cedo. Verbo aqui, predicativo do sujeito aqui, está invariável por causa disso. Isso aqui é um sujeito oracional. Eu não tenho aqui um determinante. O que seria um determinante, professor? Um artigo, por exemplo, um pronome, por exemplo, ou um numeral. Tá? E esses elementos seriam os determinantes que viriam à esquerda do núcleo do sujeito e formariam essa noção de concordância. Ok? Concordância com a palavra só. Depende. Se ela for um adjetivo, será variável. O menino estava só, solitário. Quando significa solitário? Sozinho. As crianças ficaram sós, sozinhas. Aí você consegue observar e ver. Faça troca, se variar, vai para o plural. Se for um advérbio, tá, indicando somente, apenas, aí vai ser invariável. Veja, hoje à noite só quero estudar. Troque por apenas ou por somente. Você vai entender que fica no singular. E a expressão a sós é invariável. Depois da discussão, que ela queria ficar a sós com a irmã. Lembre-se, é a sós. Você não vai utilizar uma expressão a só, ok? Vai ficar a sós. E aí, quero que você veja o seguinte, próximo caso, tá? Olha lá. Você vai ter, para finalizar, obrigado, mesmo e próprio. Concordo com o referente. Ela mesma enviou os envelopes. Então veja, ela mesma, tá? O referente aqui é a palavra ela. Ele mesmo, se eu falar ela mesma, eu errei, tá? Ela mesma, ele mesmo. E aqui, ó, a mulher disse obrigada, o homem disse obrigado e existe a forma obrigados. Maravilha? Finalizamos aqui então mais uma parte relacionada à concordância. Tá? Finalizamos, na verdade, agora a matéria de concordância. Você ficou feliz, né? Acabamos a matéria de concordância. Fechamos a verbal, começamos e terminamos a nominal. Então, ó, tranquilidade, deu para encerrar sem grandes problemas. Espero que você tenha conseguido entender essa matéria, tenha gostado disso, porque muito disso vai cair na sua prova, principalmente nas questões de reescrita. Então fique de olho para acertar as questões. Continue firme no seu propósito, rumo à aprovação. Força, guerreiro!